Pedro de Souza Neves Júnior, a idade eu não entrego para ninguém, 62 anos, moro em Jundiaí, já estou lá já faz mais de 10 anos. Você descobriu a doutrina ou se iniciou na doutrina espírita de que jeito? Meus pais eram espíritas, meu pai teve um problema de uma obsessão muito forte, que ele estava tentando parar de beber. E aí ele tentou várias vezes, acabou que num trabalho de desobsessão ele se reencontra com o inimigo de outras vidas, eles se reaproximam e eu falo brincando que eu sou esse obsessor reencarnado, porque algum tempo depois eu teria nascido, mas não é verdade, é uma brincadeira. E aí por conta disso ele se tornou espírita, né? Mas um espírita praticante e tal, lá em Novo Horizonte. Quando chegou a minha idade aí de escolher religião, ele me colocou na evangelização e daí para frente acabei ficando. Quando eu vim para São Carlos, aí já foi uma opção, né? Porque já... Que ano você veio para São Carlos? Boa pergunta. Caramba. A idade que você tinha? Eu tinha 17, eu vim fazer cursinho, então 17 com 58 foi 63, 73. 73 você veio para cá? Em 73 eu vim para cá para fazer o terceiro colegial, estudei no Conde do Pinhal, né? Fiz o terceiro colegial lá e aí fazia o cursinho que era o CASO. Moramos em duas pensões aqui na época. Uma pensão da Dona Irene, que era bem aqui na Avenida São Carlos, eu lembro até hoje, com a Carlos Botelho, ali era uma pensão, foi o primeiro lugar. Depois achamos um lugar mais barato lá, eu e o Maurício e o Paulo fomos para... Foi o inverso, nós começamos na Dona Sebastiana, depois nós fomos para a Dona Irene. E você frequentou que centro espírita nessa época? Ou não estava frequentando centro espírita ainda? Não, na época do colégio eu não frequentei. Era muito puxado, né? Colegial de manhã, cursinho à noite, estudar à tarde, prova, aquela coisa toda. E quando você vai para o centro espírita? Quando eu entrei na faculdade aqui, na USP em São Carlos, aí eu vim para cá para ficar um tempo maior, eu fui procurar, bati lá sem querer na Sociedade Espírita Obreiros do Bem, e apareci lá, bati na porta, no dia lá, num domingo, e acabei me integrando ali na Mocidade Espírita Oroselinda de Moura, olha só. Tinha nome a mocidade? Mocidade Espírita Oroselinda de Moura, não sei quem é. E aí, né, nessa história da gente ficar trabalhando lá na mocidade, um pouco depois eu encontro o Eduardo Tavares Costa. Ele já estava na mocidade quando eu cheguei. E o Sidão, tinha o Sidão que era o presidente da mocidade, mas o Cido já estava indo embora. E eu não lembro se o Glaucio chegou bem depois. Eu não lembro se o Eduardo já era o presidente ou não, mas ele estava lá na mocidade, a gente acabou se conhecendo na Mocidade Espírita. E quando o Cido saiu, aí nós começamos uma dobradinha lá, né? Um ano o Eduardo era o presidente, eu era o secretário dele, no ano seguinte a gente invertia. Eu falo que foi a gestão Neves Tavares. Então, eu digo que a Feira de São Carlos ela aconteceu por causa de dois Eduardos. O primeiro era o Eduardo casado com a Heloísa, que eu não lembro o sobrenome dele, mas ela era daqui de São Carlos, e o Eduardo estudava engenharia também lá na faculdade e participava, mas já era uma pessoa bem mais velha que a gente e apareceu lá várias vezes e tal. Pessoa muito bacana, eu lembro dele carequinha assim e tal, a Heloísa mais cheinha, eles adotaram uma criança. Aí esse Eduardo vai para Ribeirão Preto e viu uma coisa muito bacana lá, chamada Feira do Livro, que o Chico Xavier ia fazer uma noite de autógrafo. Ele apoiou muito esse movimento no começo. E Ribeirão Preto era uma coisa monstruosa, com essa venda de livro. O Chico, onde ia fazer autógrafo lá, você imagina a fila que ficava fazendo lá em Ribeirão. Ele achou o movimento legal, foi para lá e contaminou o Eduardo Costa. Que eu não tenho certeza se o Eduardo acabou indo em Ribeirão ver ou não, só foi uma conversa dos dois Eduardo. Mas eu lembro o dia que chega o Dudu lá, nós precisamos fazer isso. Que é uma coisa importante, não sei o que e tal. Eu falei, que bacana, vamos fazer. E resolvemos que a gente deveria fazer isso envolvendo as outras mocidades, os outros centros ali da região. E saímos batendo porta aí em alguns lugares. E eu lembro que a Casa do Caminho, quem era o responsável lá era o Romildo. Então,
batemos um papo, chegamos à conclusão que a gente devia fazer e fizemos uma gestão compartilhada. Então foi o Romildo e eu éramos os responsáveis pela primeira feira do livro espírita, que nós fomos descobrir mais tarde que tinha o Durval. O Durval era o presidente da USE naquela época e também era dono de uma gráfica. Agora estou assim, confuso se ele era o presidente da USE ou do Nosso Lar ou dos dois. O fato é que o Durval deu um apoio muito grande para nós. A gente estava enroscado lá para conseguir autorização da prefeitura, porque a definição é que tinha que ser na praça. Aí ele vai, na época também ele era o venerável mestre da loja. O Durvalzinho teve uma atuação grande aqui em São Carlos. Ele dá uma meia dúzia de telefonema lá e a gente consegue a autorização da prefeitura e vai uma turma lá e constrói a primeira barraca para fazer a feira lá naquela Praça dos Pombos, né, do lado no Paço Municipal, nem sei como é que está aquilo lá. Mas eu lembro que tinha na esquina assim, não tinha a rodoviária naquela época, o Cometa parava ali naquela esquina que era na frente do bar do estudante, do lado do clube de campo, da sede social do clube de campo São Carlos, lá onde tinha o famoso baile das debutantes. Nós estamos lá com uma barraquinha que devia ter... Pô, nós tínhamos 600 livros que vieram. Vou espirrar. Eu tiro depois, eu Tá bom. Bom, e aí? Aí conseguimos autorização. Onde nós vamos buscar os livros? Vamos eu e Eduardo no Instituto de Difusão Espírita em Araras e conhecemos Arceu Scanavini e Salvador Gentili por indicação do pessoal de Ribeirão Preto. Eles tinham já um cartaz que era aquele sol com uma gaivota e tal. Quando nós chegamos lá, eles deram todo o apoio para nós. Nós fomos lá com a famosa esmerengarda. A esmerengarda era a nossa perua, que ela tinha, no plano espiritual, tinha uma equipe de uns 20, 25 espíritos responsáveis por manter mais ou menos a segurança daquele treco, que a gente andava só aqui em São Carlos. A gente fazia a campanha de arrecadação, Alta de Souza, distribuía, ia buscar alimento aí nas casas e se enfiamos em cima da esmerengarda e fomos para Araras. Nossa Senhora, era muita coragem. Mas mais coragem ainda foi do pessoal. Parece 2 jovens, eu não lembro se foi no 2º ou no 3º ano de faculdade, mas foi logo no começo, devia ter uns 18, 19 anos na época. Você lembra o ano da primeira feira? Eu não lembro. Não, tá com uns 40 e tantos já. 45, 48, é por aí. É. Bom, batemos lá na porta do Arceu, que deu todo apoio. Todas essas pessoas que nos ajudaram já estão no plano espiritual. O Arceu morreu de câncer depois, o Salvador Gentili e o Renato. Por que tinha que ser na praça? Porque a gente estava copiando o modelo de Ribeirão Preto. Na praça era um modelo que a gente achava que ia ter mais público. Se você fizesse, por exemplo, dentro de um centro espírita, você já ia ter uma barreira para alguém entrar lá dentro. Então, eu acho que tem que ser num local público. O local público você atinge uma outra, né? E esse era o pensamento na época? Esse era o pensamento na época e é o meu pensamento até hoje. Eu acho que fazer, por exemplo, uma feira dentro de uma instituição espírita, como eu vi, por exemplo, em Campinas, a Célia Diniz foi fazer uma palestra lá, eles têm uma livraria maravilhosa e naquele evento eles venderam uns 200 livros. Mas é para um público que já é espírita, vai lá porque tem uma motivação espírita. Quando você põe na praça, você está atingindo pessoas que são simpatizantes ou curiosos, ou até adversários que queiram de alguma forma entender. Então você estende a participação para um público não espírita. Eu acho que isso é muito importante. Mas voltando lá na primeira... Então, nessa primeira feira, qual que era a maior dificuldade? Conseguir livro, conseguir barraca, conseguir lugar? O que foi mais difícil? O mais difícil é que a gente não tinha experiência nenhuma, né, de como que ia pôr preço, o controle era na mão, tinha que tomar nota numa folha de papel do que vendeu, o que não vendeu, o livro era consignado. Então, vieram 600 livros, era muito livro. Hoje a feira lá de Jundiaí vendeu 2.000 livros, vendeu 2.000 unidades e a gente tinha 2.600 títulos. E eu fui ver aqui que, assim, o que nós vendemos na primeira feira, naquela vez que eu vim aqui, tinha 3 vezes títulos. Hoje nós temos 9.000 títulos espíritas, é título para mais de metro. É difícil você saber
quantos títulos você vai expor, etc. e tal. Mas o fato é que a primeira dificuldade era conseguir autorização para fazer e montar a barraca. A feira só aconteceu porque o Durval passou a mão no telefone lá e falou com alguns maçons e espíritas e os caras montaram a barraca para nós. E em volta da barraca era assim, eram uns caibros, ele teve que, para segurar, ele teve que colocar uma tábua de 20 centímetros, para você entrar você tinha que pular essa tábua. E era uma lona. Segunda dificuldade, a gente tinha que montar aquilo e cuidar daquilo, né, com vigia à noite, né, que foi uma coisa que se estabeleceu. E eu lembro, assim, eu e o Romildo pegamos um turno à noite, foi aí que selou uma amizade, eu e ele, que o Romildo tinha um estilão bem diferente, é um molecão, ele já é uma pessoa mais adulto lá e tal, né, era todo, como é que eu vou dizer, ele tinha uma disciplina, tinha um comportamento diferente dos moleques, né? Nós era nossa molecada, você era mais moleque que eu ainda. Naquela época você tinha 12, 13 anos. Então tinha que cuidar da farra, né? Que aquilo virou um grande evento gostoso. Mas a primeira dificuldade foi vencida dessa forma que o Durval foi o grande mentor dessa história. Depois eu fiquei sabendo que houve uma lenda aqui em São Carlos que o Castilho inventou isso. O Castilho veio uns 10 anos depois desse negócio. Mas o seu Castilho deu entrevista dizendo que quando ele chegou aqui já existia Feira do Livro Espírita. Sim, e tem uma outra coisa também que quando ele chegou, que ficou na minha cabeça, porque eu e o Castilho, a gente tinha eu não vou dizer que era uma divergência muito mais de conduta, de postura, etc e tal. E parece que uma coisa que acontece, né, pra mim que foi isso, foi que uma das coisas que aconteceu foi que eu tive que dar um plantão com o Castilho. De madrugada, quando eu chego, tá o Castilho. Eu falei, nossa, vai ser uma noite longa. E foi uma noite que passou muito rápido e aí selou uma amizade também, eu e ele, que eu lembro até hoje, as conversas que a gente teve, falando do meu irmão, problema de família. Que título que tinha na época? O que estava começando na época? O que foi bacana foi assim, quando nós fomos lá, fizemos uma primeira visita, eles fizeram cartaz e combinamos que a gente ia num específico dia buscar os livros. Quando nós chegamos na primeira feira do livro, o Arceu falou, tenho um presente para vocês. Eu não queria falar, mas talvez a gente pudesse fazer, porque tem um livro que foi um livro novo do Chico. E ele já estava todo editado, todo pronto, mas eu não podia liberar para você, porque o meu acordo com o Chico é que ele ia liberar o livro antes. E sem avisar, ele veio aqui antes de ontem e liberou e falou para lançar o livro em São Carlos. Então nós lançamos o livro do Chico, Caridade, Sol da Caridade, eu lembro até hoje. Só que a minha memória já está me traindo, que eu não lembro se isso foi na primeira, na segunda ou na terceira. Em uma dessas feiras aí, nós ganhamos o prêmio, na minha memória foi a primeira. Aí veio um monte de livros e saímos lá falando para todo mundo e tal. Eu fui ler esse livro uns 10 anos depois. De montar e desmontar a barraca, o que você lembra? A primeira montagem nós não fizemos, desmontagem também não. Só pôr os livros lá foi muito fácil. A parte física, estrutural da coisa, isso não foi a dificuldade. Mas era uma baita de uma responsabilidade financeira para nós, porque era grana, né? E na noite que eu tô lá com o Romildo, aquilo chove, mas chove, mas chove, e aquela coisa enchia de água, assim, a lona enchia de água, a gente tinha que ficar cutucando, eu falei, meu Deus do céu, vai molhar tudo isso aqui. Choveu na primeira feira do Livro Espírita? Numa das noites. Numa das noites. Numa das noites choveu muito e tava eu e o Romildo lá, essa é uma lembrança que eu tenho. Depois, na segunda-feira, a gente já tinha uma estrutura um pouco melhor, foi feito um planejamento e tal, né? Passou algum tempo, mas essa coisa ficou resolvida mesmo quando eu falo que teve a segunda fase, que foi a fase dos engenheiros, né? Aí os engenheiros, Glaucius, e mais Zé Francisco, e mais... Eu não lembro o mineiro, o Gilberto, quando que ele aparece. Mas eles vêm com um projeto estruturado, tinha parafusinho, aí a barraca, a montagem da barraca virou um evento à parte. Então, algumas feiras depois, que eu não lembro quantas, teve o approach os engenheiros chegaram.
A fase engenheirada. Como que foi o comportamento dos espíritas na época da primeira feira? Tenho a menor ideia, não lembro. Não lembro. Não lembro. Porque foi uma novidade, né? As pessoas iam lá e tal. Nós não tivemos problema durante o dia e tal. O problema era à noite. E foi uma venda relevante lá para a época. Mas o mais importante foi que marcou, né? E o subproduto não foi interno só. Porque como aconteceu aqui em São Carlos, e São Carlos a Mocidade Espírita tinha gente do Brasil inteiro, e o movimento aqui, a Feira do Livro, ela deu filhotes, por exemplo. Eu levei isso para Catanduva e para Novo Horizonte, que eram minhas cidades de origem. Então acontece em Novo Horizonte, agora ficou um tempo sem acontecer e eles acharam melhor depois fazer de 2 em 2 anos. Então, filhotes daqui foi para Frutal, foi para Uberlândia, foi para Ilha Solteira, foi para São Paulo, que as pessoas começam a voltar e levam essa história para lá. E teve um outro subproduto muito importante, porque lá em Catanduva, a Feira do Livro Espírita de São Carlos, que eu acabei levando lá e fazendo a primeira, deu como filhote duas editoras distribuidoras que, eu digo que tirando a FEB, que é a maior editora distribuidora, as duas maiores estão em Catanduva, que é a Candeia e a Boa Nova, que são filhotes da Feira de São Carlos. Era a molecada, né, que fazia aquela festa toda. Era um evento que a gente se preparava, confraternizava e tal. Essa era uma coisa.